Observatório Latino. Boa noite, amigos da Rádio Vox. O programa de hoje, Observatório Latino, eu vou abordar apenas os assuntos relativos à Venezuela, porque eu tenho observado que há muitas informações que estão circulando por lá, não chegam aqui no Brasil, eu não vejo nenhum comentário. Apenas aquelas coisas mais escandalosas, como o saque às lojas Daco, que isso depois eu vou comentar também aqui no programa. Então, os temas que eu vou abordar hoje são de bastante relevância e que, inclusive, o Brasil deve prestar bastante atenção, sobretudo com relação à ditadura cubana. Há tempo eu comentei em um artigo, acho que eu escrevi em março, logo no começo do ano, que Cuba estava começando a investir no Brasil porque tinha perdido o Hugo Chávez e não tinha muita confiança, embora tivesse sido o candidato escolhido por eles desde sempre, desde a década de 80, eles não confiavam muito em Maduro, porque ele não tinha o carisma de Chávez, ele não gozava da confiança da população. E havia a rivalidade entre o Maduro e o Diosdado Cabello, que é o presidente da Assembleia, e que realmente era quem deveria ter assumido o governo da Venezuela quando Chávez ficou afastado. No período de transição, até que houvesse nova eleição, constitucionalmente quem deveria ocupar o lugar, provisoriamente, era o Diosdado Cabello e quem assumiu foi Maduro, e Cuba sabia que aquela atitude não iria agradar muito aos venezuelanos porque feria a Constituição gravemente. Mas como era o ungido deles desde a década de 80, eles se calaram, mas assim, meio reticentes sobre o futuro das benesses que a ilha recebe, né? E então começaram a investir em outros polos, como por exemplo o Brasil, quando começou a se divulgar a história do programa Mais Médicos. Mas isso vai ser assunto para um próximo programa, inclusive que eu pretendo fazer uma entrevista com o médico Milton Pires, que já participou daqui da Rádio Vox, no programa Repórter Vox do Cristina de Rosa, no qual eu também participei. E o Milton entende bem desse assunto, acompanhou todo o processo do programa Mais Médicos, então acredito até que no próximo programa eu farei já essa entrevista com ele. Mas o fato que eu quero abordar primeiro a respeito da Venezuela é uma coisa muitíssimo importante, porque diz respeito a um processo que foi aberto na Corte Penal Internacional. Foi aberto esse processo, foi dado entrada em 2011 e até então não tinha sido julgado, não tinha caminhado. E agora está sendo divulgado que foi em 24 de dezembro de 2012, foi dado a ordem de captura internacional contra os militares que participaram do golpe de 4 de fevereiro de 1992, liderado por Chávez, para derrubar o poder de Carlos Andrés Pérez, e no qual morreram mais de 100 pessoas, inclusive uma criança de 9 anos, estrangeiros, não é? Tem uma pessoa que tem dupla nacionalidade, porque é filha de um basco. E então, agora está sendo divulgado isso. Eu espero, muito sinceramente, que essa ordem de captura e essa sentença seja cumprida, não é? Então, eu vou ler para vocês, porque eu não quero perder nenhum detalhe do que é dito nesse documento.
Ordem de captura internacional será liberada contra militares venezuelanos que participaram em 4 de fevereiro de 1992, onde perderam a vida um grupo de civis alheios ao objetivo de golpe de Estado contra o governo legítimo presidido constitucionalmente pelo senhor Carlos Andrés Pérez. Um tribunal penal internacional se constituirá na Europa para julgar a um grupo de militares da Venezuela, os quais participaram no atentado na tentativa de golpe de Estado em 4 de fevereiro de 1992. A informação foi fornecida pelo humanista Israel Álvares de Armas, presidente do Comitê Internacional sobre Desaparecimentos Forçados, Detenções Arbitrárias e Delitos de Genocídio e de Lesa Humanidade, que no passado 18 de outubro de 2011 solicitou à Promotora-Geral da República, Luiz Ortega Dias, a abertura de uma investigação penal sobre as mortes que ocorreram nesse dia, e esta funcionária interpôs o desistimento. Isso é uma palavra intraduzível, mas é como se assim, ela não aceitasse, ela desistisse de dar entrada nisso, né? Como se ela não acatasse essa solicitação. Interpôs o desistimento da denúncia ante a Sala Penal do Tribunal Supremo de Justiça, órgão judicial que declarou com lugar, quer dizer, o Tribunal Supremo de Justiça declarou que tinha cabimento, né, tal solicitação, fechando as portas para que os militares que se rebelaram contra a Constituição, utilizando as armas que ele confiou à nação para tentar derrocar o governo legítimo do senhor Carlos Andrés Pérez, pudessem ser julgados na Venezuela. Quer dizer, a Sala Plena do Tribunal Supremo de Justiça aceitou a ordem, mas a promotora fiscal, a promotora-geral da República, Luiz Ortega Dias, ela negou, ela não quis aceitar. Agora, com esta decisão do Tribunal Supremo de Justiça, se esgotou a ordem interna e abre as portas para que se constitua um Tribunal Penal Internacional, que não é a Corte Penal Internacional, onde se apresentarão as provas dos possíveis delitos cometidos contra os direitos humanos, em virtude dos quais tais delitos não prescrevem e não pode haver impunidade. Nesta decisão da Sala Penal do mês de julho de 2012, salvou seu voto a magistrada Blanca Rosa Marmot de León nos seguintes termos, quer dizer, dessa Sala Penal, apenas uma magistrada deu seu voto favorável. Então, o salvamento de voto dela diz o seguinte: no presente caso, a denúncia estabelecida pelo cidadão Israel Álvares de Armas encontra-se suficientemente fundamentada nos fatos acontecidos em nosso país em fevereiro de 1992, onde é sabido ocorreram centenas de mortes, pelo que corresponde ao Ministério Público cumprir com seu dever jurídico de iniciar a investigação sobre tais fatos, do resultado dessa investigação estabelecer a provável participação ou não do funcionário público e, em caso de que resulte que sim, existem indícios sobre sua participação nos fatos, deve ser solicitado o antejuízo, o antejulgamento de mérito para o correspondente julgamento. Por essas razões de mérito, o humanista Álvares de Armas solicitará ao Tribunal Penal Internacional que se constitua de maneira cautelar um decreto de ordem de captura através da Interpol com as seguintes pessoas por estar provavelmente incursas no delito de genocídio, na hipótese de matança de membros do grupo em grau de cumplicidade correspectiva. Aí abre parênteses, ataque armado à residência presidencial, onde se encontrava o grupo conformado pela esposa, filhos e netos do presidente da República, e o delito de lesa humanidade, na hipótese de assassinato, no mesmo grau de cumplicidade correspectiva. Então, aqui segue-se a lista é muito grande de pessoas que estão sendo incluídas nessa relação dos procurados, né? E dentre as pessoas que, assim, mais conhecidas da Venezuela estão Joel Candelário Acosta Chirinos, que era assim muito
afim com Chaves, Diosdado Cabello Rondon, Miguel Eduardo Rodrigues Torres, esse daí comandou um batalhão militar para atacar a residência da família do presidente da República, onde estavam esposa, filhos e netos, com o objetivo de extinção, precisando-se muito pontualmente que a residência presidencial não é um quartel e menos ainda o Palácio do Governo ou outra dependência governamental. Constam ainda Clive Antônio Alcalá Cordones, Jesus Henrique Urdaneta Hernandes e o próprio Hugo Chávez. Do mesmo modo, se solicitará ao Tribunal Penal Internacional o julgamento contra os magistrados do Tribunal Supremo de Justiça, que através da decisão de que não se investigassem os crimes do 4 de fevereiro de 92, e presuntamente, provavelmente encobriram tais fatos, e contra os mesmos se solicitará igualmente ordem de captura internacional através da Interpol. E dentre esses magistrados, o mais conhecido e mais famoso está a senhora Luísa Estélia Morales Lamunho. Este Tribunal Penal Internacional instruirá um julgamento com as vítimas perfeitamente identificáveis que nesse dia 4 de fevereiro de 92 perderam a vida. Aí segue-se também a lista das pessoas, das vítimas, né? Todas elas com nome e que tipo de situação se encontravam, onde estavam, a idade, qual era a função, se era estudante, se era comerciário, enfim, a lista é bastante completa e eu não coloquei aqui para não ficar muito extenso, não é? Igualmente se informa que a Comissão Europeia e Asiática de Direitos Humanos emitiu uma opinião sobre este caso, a qual foi assinada pela senhora Liu Hong, na cidade de Hong Kong, no passado 24 de dezembro de 2012, a qual é o seguinte, o teor. Então eu vou ler também o que ela diz, porque é bastante interessante e é muito importante que se saiba. Comissão Europeia e Asiática de Direitos Humanos, considerações gerais. Esta comissão recebeu no passado 12 de agosto de 2012 a documentação do Comitê Internacional sobre Desaparecimentos Forçados, Detenções Arbitrárias e Delitos de Genocídio e de Lesa Humanidade, subscrita por seu presidente humanista Israel Álvares de Armas, onde denuncia que a República Bolivariana de Venezuela desistiu de julgar os autores dos crimes que se materializaram no dia 4 de fevereiro de 1992 na República da Venezuela, os quais cometeram delitos contra a humanidade e foram detidos em flagrante nessa mesma data e solicita a opinião desta Comissão Europeia e Asiática de Direitos Humanos. As provas apresentadas. Esta comissão recebeu cópia da denúncia realizada pelo Comitê Internacional sobre Desaparecimentos Forçados, Detenções Arbitrárias e Delitos de Genocídio e de Lesa Humanidade, com data de 18 de outubro de 2011, ante a Promotora-Geral da República Bolivariana da Venezuela, o qual foi reconhecido pelo Notário Segundo do Circuito de Bogotá, na República da Colômbia, com data de 26 de maio de 2012. 2. Esta comissão recebeu cópia da sentença do Tribunal Supremo de Justiça, Sala Plena, com data de 11 de julho de 2012, a qual declara com lugar o desistimento da denúncia apresentada pelo Comitê Internacional sobre Desaparecimentos Forçados, Detenções Arbitrárias e Delitos de Genocídio e de Lesa Humanidade, com data de 18 de outubro de 2011, ante a Promotora-Geral da República da Venezuela. Esta comissão recebeu cópia do processo de investigação do Comitê Internacional sobre Desaparecimentos Forçados, Detenções Arbitrárias e Delitos de Genocídio e de Lesa Humanidade, 721 folhas, o qual contém os elementos de convicção que sustentam a denúncia contra os prováveis autores destes crimes. Competência desta comissão. O marco legal de atuação desta Comissão Europeia e Asiática de Direitos Humanos está enquadrado em duas resoluções das Nações Unidas, a Resolução 53/144, com data de 8 de março de 1999, e a Resolução 58/380,
de 18 de setembro de 2003, emanadas ambas da Assembleia Geral. E diz o seguinte, artigo 6b. Conforme o disposto nos instrumentos de direitos humanos e outros instrumentos internacionais aplicáveis a publicar, compartilhar ou difundir livremente a terceiros opiniões, informações e conhecimentos relativos a todos os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Preliminar. Esta opinião não poderá ser controvertida pela República Bolivariana da Venezuela em virtude de haver-se esgotado a ordem interna e se declarar tal Estado em rebeldia para julgar, conforme se lhe ordena a sua própria Carta Fundamental, a investigar e julgar os autores dos crimes contra os direitos humanos. Isso aí foi um resumo apresentado. E segue o nome das pessoas, né? Os mesmos que eu já havia lido no começo. O Rafael Chaves Frias, Roel Candelário Acosta Chirinos, Diosdado Cabello Rondon, Clive Antônio Alcalá Cordones, José Gregório Vielma Mora, Henry Rangel Silva, Rafael Eduardo Zé Romero, Jesus Henrique Urdaneta Hernandes, enfim. Pelo delito de genocídio, identifica o comitê as seguintes vítimas. Aí segue também uma lista de vítimas, mas dentre as quais tem algumas que são importantes. Blanca Rodrigues de Pérez, a esposa do presidente da República. Chavita Rodrigues Pérez, irmã política do presidente da República. Marta Helena Pérez Rodrigues, filha do presidente da República. Maria Carolina Pérez Rodrigues, filha do presidente da República, e 2 menores de idade, que eram netos do presidente. A opinião desta Comissão Europeia e Asiática de Direitos Humanos. As pessoas imputadas como prováveis autores destes crimes de genocídio e de lesa humanidade não podem gozar de privilégios para não ser julgados por estes fatos, principalmente o senhor Hugo Rafael Chaves Frias, que na época de 4 de fevereiro de 1992 era simplesmente um indivíduo a mais na lista do Exército da Venezuela com o grau de tenente-coronel. Observa esta comissão a forma enviesada e parcializada como estes magistrados emitiram a sentença supracitada, violentando a própria Constituição Política em seu artigo 29, e mais ainda, desacatando a interpretação que, com caráter vinculante, fizera a solicitação do próprio Ministério Público à Sala Constitucional sobre a obrigação do Estado de investigar e julgar os funcionários que tenham incorrido em violações aos direitos humanos para que não haja impunidade. Por isso, é critério unânime dos membros desta comissão que a atuação das pessoas que aparecem aqui imputadas dos delitos de genocídio e de lesa humanidade atuaram à margem da lei como um bando armado com propósitos terroristas e contra os quais aparecem indícios sérios e razoáveis de que os graves crimes denunciados não tenham sido, até a data, perseguidos de modo efetivo pela jurisdição territorial, parênteses, Venezuela, pelas razões que sejam, uma vez que é evidente que o senhor Hugo Rafael Chaves Frias, desde sua posição de comando como oficial das Forças Armadas, mas em uma atividade alheia como membro de um movimento clandestino denominado MBR-200, cria e lidera no interior de seu país, em coordenação com outros responsáveis militares e civis na Venezuela, uma organização delitiva nacional, cuja única finalidade era conspirar, desenvolver e executar um plano criminoso que se materializou nos dias 3 e 4 de fevereiro de 1992. Do desenvolvimento desta atividade criminosa, alheia completamente aos trabalhos do serviço que presta às Forças Armadas Nacionais como oficial, sob a ameaça de armas, subtraídas de maneira ilegítima do parque de armamento dos quartéis, ataca o Palácio do Governo para capturar e assassinar o presidente da República e seus colaboradores imediatos e para controlar o poder e instaurar um governo ditatorial alheio ao sistema democrático em vigência naquela data, pelo qual o senhor Hugo Rafael Chaves Frias não goza de nenhum tipo de imunidade fora de seu país atualmente que impeça ser julgados por crimes contra os direitos humanos
em virtude de que seus atos criminosos foram cometidos 7 anos antes de haver sido juramentado como presidente da República da Venezuela. E, ademais, esta comissão compartilha plenamente o exposto pela juíza Mármol de León em seu voto salvado. É da opinião desta comissão que, ao se negar ao Estado da República Bolivariana da Venezuela a julgar os membros deste bando armado com propósitos terroristas, cujos membros estão perfeitamente identificados. E então recomenda: 1. Que uma das pessoas que perdeu a vida, Gaisca Etxearte, gozava do princípio da dupla nacionalidade com a Espanha por ser filho de cidadãos bascos. 2. Que a jurisdição espanhola se deriva do princípio de perseguição universal de determinados delitos internacionais, genocídio e terrorismo, entre outros, acolhidos por sua própria legislação interna, possuindo, ademais, um interesse legítimo no exercício de tal jurisdição. Ao se evidenciar um espanhol assassinado como vítima da atuação gerada por este bando armado com propósitos terroristas na Venezuela no dia 4 de fevereiro de 1992, os quais atualmente são encobertos e protegidos pelo Estado da República Bolivariana da Venezuela. 3. A apresentação da solicitação de julgamento ante a Audiência Nacional da Espanha e informar o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Hong Kong, 24 de dezembro de 2012, Liu Hyung, presidente da CEA. Então, isso a gente só está tomando conhecimento agora. É impressionante como as coisas se arrastam, as notícias não chegam. Mas, finalmente, o Chávez morreu na impunidade total quanto a isso e não foi julgado lá, né? Ele foi citado, exigia-se um julgamento para esses crimes, né, que ele cometeu. Foi uma coisa pavorosa aquilo lá, e ele morreu na impunidade. Mas os comparsas dele, que estão hoje no governo, que estão hoje controlando a Venezuela, juntamente com Cuba, esses sim vão ser julgados. E eu acho isso uma notícia muito alvissareira, porque não é possível que tantos crimes fiquem impunes, não é? E essa comissão tomou a frente e graças a Deus, essa coisa eu acredito que vai caminhar agora, e essa gente vai enfrentar um tribunal internacional. Não é o tribunal da Venezuela, porque lá toda a justiça está comprada, por isso que não se faz nada, não é? Todos os crimes são do governo, não é? Da cúpula do governo, da nomenclatura, enfim. Todos esses crimes são encobertos, são postos no fundo da gaveta ou são encerrados como falta de prova ou alguma coisa do gênero. E não é possível que isso seja para sempre, não é? E finalmente agora eu acredito que a coisa vai caminhar. A outra questão que eu quero abordar a respeito da Venezuela é com relação às Forças Armadas. Há alguns meses começou a circular aqui pelo Brasil uma carta, um manifesto, alguma coisa do tipo, dizendo que os militares iam dar um golpe, não sei o quê, e que os militares da Venezuela não estavam com Chávez, etc e tal. Eu não publiquei aquilo porque, primeiro, quem escreveu aquele documento foram militares venezuelanos que vivem no exterior, que são exilados ou que foram por livre e espontânea vontade de morar fora, e que não tem nenhum efeito prático, né? Eles não mandam coisa nenhuma, eles não estão no país e não iam enfrentar aquele tipo de coisa. E segundo, porque há militares na Venezuela que são da reserva já, e que eu acompanho já há algum tempo, e que eu tenho o maior respeito por eles, nenhum deles tocou no assunto. Então eu acreditei que aquilo dali era fogo de palha e alguma coisa não estava correto, e que era melhor esperar. Então, domingo passado, o general Mário Ivan Carratu Molina, que é um vice-almirante que eu tenho assim, muito respeito pelo trabalho dele, inclusive ele foi quem comandou a retomada do país no golpe de fevereiro de 92, comandado por Chávez. Ele salvou o presidente
Carlos Andrés Pérez, ele e pôs fim àquilo tudo lá e deteve Chávez e o pôs na cadeia. Então é uma pessoa assim corretíssima, um militar que sempre primou pela correção, o cumprimento das leis, não é? Ele foi o chefe da Casa Militar na época do governo do Carlos Andrés Pérez e hoje ele está na reserva. Então é uma pessoa que de vez em quando escreve artigos, dá opiniões e tudo mais. E domingo passado ele deu uma entrevista onde foi perguntado a ele qual era a situação dos militares hoje, se eles estavam apoiando Maduro, se eles continuavam seguindo aquelas ordens que Chávez tentou implantar dentro dos quartéis. E o comentário dele foi exatamente o contrário, né? Ele falou o seguinte: em primeiro lugar, os militares de maior grau hierárquico, eles não aceitam Maduro absolutamente porque eles não... Maduro não teve nenhum mérito para chegar ali, né? E eles são muito pela meritocracia. Então eles engoliam Chávez porque foi uma ascensão, era um militar como eles e houve uma ascensão, houve eleição, etc e tal, para colocá-lo no poder. Já Maduro não, e todo mundo sabe, né? E a fraude que ocorreu naquela eleição, além dele ser ilegítimo, está ocupando ilegitimamente o lugar na época em que houve a eleição. A própria eleição foi fraudulenta até dizer chega, e as provas foram abundantes e fartíssimas, né? Então, os militares de maior grau, eles não aceitam, né, o Maduro. Assim como eles não aceitam também a ideia daquela horda de cubanos lá dentro nos quartéis querendo ocupar os postos que por direito legal e legítimo seriam deles, né? Então, o general Marivan, ele fala que não há essa adesão tão grande. Por outro lado, com essa votação recente da lei habilitante que o Maduro conseguiu, como era de se esperar também, não é? Ele conseguiu a maioria na Assembleia, ele conseguiu 99 votos contra 60 na Assembleia, que vai permitir essa lei habilitante. Foi um recurso inventado por Chávez e que dá plenos poderes para ele legislar sem que tenha que passar pela Câmara e pela Assembleia Legislativa algum projeto. Então tudo que ele inventar de fazer, ele escreve no papel e assina, e aquilo é lei, não é? Dá a ele plenos poderes, absolutos poderes. E essa lei habilitante foi votada pela Assembleia na sexta-feira passada, dia 15, foi aprovada por maioria, e ele vai ter, de posse dessa lei habilitante, desses poderes, ele vai poder legislar como bem lhe der na telha durante um ano. Então isso foi mais uma coisa que aborreceu bastante os militares de carreira, os militares corretos, e eles não estão aceitando bem essa história. Então, na entrevista, a jornalista Ludmila Vinogradov perguntou para ele se, diante dessa insatisfação, existia algum comentário, alguma intenção dos militares de darem um golpe, remontando a tal carta que circulou, o manifesto que circulou dos militares exilados. E ele disse que absolutamente isso não é verdade, não existe essa intenção por parte de ninguém. O que eles não querem é o que eles têm feito. De fato, eles já começaram a fazer isso, eles querem os cubanos fora dos quartéis, e o que eles já estão fazendo é de não obedecer às ordens de Maduro, porque eles o consideram ilegítimo, né? Ele disse que não é absolutamente, não há capacidade para dar um golpe, não há intenção, não há interesse de dar esse golpe. O que eles estão fazendo é seguir, não a via dos fuzis, mas a via constitucional que o artigo 328 da Carta Magna estabelece, né, de não atender a ordens espúrias, ordens ilegais, né? E ele diz que na continuação disso, eles pretendem que mais adiante
se exige a renúncia de Maduro, porque, em primeiro lugar, ele é estrangeiro, não é? E até hoje ele não justificou sua nacionalidade. Essa história aí é outra história comprida que vem se arrastando e que ele já está no governo há mais de 6 meses, né? Foi em março. Já está há 8 meses já governando ilegitimamente, ilegalmente, e não prova a sua nacionalidade, né? E a última informação que eu tive, que eu recebi, é que a pressão é tão grande para que se negue a nacionalidade colombiana dele, que até a certidão de casamento dos pais foi anulada. Não sei que artifício foi usado, mas na igreja onde a mãe de Maduro foi batizada, dizem lá na Colômbia que naquele local, naquela data em que ela foi batizada, a igreja não existia ainda, a paróquia não existia, ela só foi construída 2 ou 3 anos depois. E por conta disso dizem que essa certidão de batismo é falsa, anularam a certidão de batismo e por consequência também foi anulada a certidão de casamento dela com o pai do Nicolás Maduro. Então, quer dizer, estão cercando de todas as formas. Isso me lembra a história do Obama, né? Fica falsificando documentos enfim, continua governando, né? O Obama está aí. Teve o primeiro mandato, teve o segundo mandato, né? Foi reeleito. E o Maduro também vai empurrando com a barriga. E por mais que as pessoas pressionem e peçam investigação em tudo quanto é órgão oficial, internacional, parece que há uma conspiração para não se fazer nada, né? É impressionante isso daí. Agora, tem uma outra informação aqui muito interessante que vem de um rapaz que tem um blog. Ele não é cubano, não é venezuelano, mas ele tem informações da Venezuela muitíssimo interessantes, muito, muito, muito interessantes. Ele chama Kenneth Hioc. E ele tem, o blog dele chama Financial Crime Blog. E ele sempre, eu não sei porque ele, apesar de não ser venezuelano, nem viver na Venezuela, ele se ocupa tanto da Venezuela. O blog dele é exclusivamente sobre a Venezuela. Então ele dá uma informação aqui muito preciosa. Diz que os cubanos já estão sendo enviados de volta para Cuba, né? E então eu vou ler também. A nota dele não é muito longa, mas é muito interessante. Eu não quero perder nenhuma palavra. Vejam só que coisa curiosa. A rampa 4 do Aeroporto Internacional de Maiquetía, Simão Bolívar de Venezuela, antigamente a porta através da qual o presidente Hugo Chávez Frías voava em seu avião pessoal, viu um enorme aumento no tráfego de passageiros que estão saindo. Quem vai do país? Um grande número de cidadãos cubanos que foram trazidos e colocados na Venezuela, mas que agora estão regressando massivamente para casa. O que lhe parece acerca das condições políticas e econômicas dentro da Venezuela? Os aviões de Cubana de Aviação estão extremamente ocupados transportando os cubanos para a Havana, devido a que os cubanos não podem regressar a seu país sem permissão das autoridades cubanas. Este êxodo de conselheiros, burocratas, funcionários de inteligência, fazendo-se passar por doutores. Olha aqui, esse é um alerta para nós, que ele está afirmando uma coisa que eu já afirmo há muito tempo. Funcionários de inteligência se fazendo passar por doutores, professores, pessoal médico autêntico e vários policiais e oficiais de ligação militar, só significa que a Havana está perdendo confiança na capacidade de administração Maduro para se manter no poder. Cuba, a qual foi pegada desprevenida quando as tropas americanas invadiram Granada em 1983 e perderam 120 mil tropas em Angola, está reduzindo o tamanho de seus nacionais dentro da Venezuela, porque teme uma mudança de regime e perder alguns de seus mais valiosos nacionais, ou que sejam presos ou feridos, e espera que um governo antichavista chegue ao poder. Quer dizer, Cuba
está com esse receio que eu venho falando desde o começo do ano, né? Então, ela está vendo que a situação está muito crítica porque Maduro está completamente louco, né? Aquele homem surtou, é completamente louco. As coisas que ele tem dito e feito são de uma insanidade absoluta. E ele não tem controle sobre o país, ele não tem, a população não o aceita absolutamente. Por mais que ele faça, ele continua sendo rechaçado pelas pessoas. Então, Cuba está vendo que ele é um fracasso e, para não perder seus melhores quadros, está levando o pessoal de volta, né? Este é o primeiro sinal de que Cuba reconheceu que o regime venezuelano é instável e poderá cair. Em consequência, o risco do país está aumentando consideravelmente. Se você já considera que seu investimento financeiro na Venezuela é arriscado, se está a seu alcance, deveria dar os passos convenientes para se proteger do que poderá vir. E isso é um recado também para os investidores brasileiros que ainda pensam que fazer negócio com a Venezuela é uma grande coisa, uma canoa furada, né? As rampas 4, a rampa 4 é uma área independente do aeroporto de Maiquetía, sem nenhuma instalação de aduanas, e não funciona sob as ordens da torre de controle do aeroporto. Este arranjo permite a estrangeiros, tais como de Síria e Irã, entrar sem nenhum risco formal de imigração na chegada do país. Isso daí eu também falei quando se criou um voo expresso Caracas-Teherã, Teherã-Caracas, em que as pessoas denominaram de o voo fantasma, porque ninguém via quem entrava, nem quem saía, ninguém sabia o que chegava no país, nem o que saía do país. E foi nessa história que o Irã levou muito urânio da Venezuela. Eu denunciei isso quando a coisa aconteceu, há anos, não sei exatamente quantos, mas quem for procurar lá no meu blog Nota Latina vai encontrar. É sabido que terroristas do Hezbollah entraram na América Latina com passaportes libaneses e sírios e mais tarde adquiriram cédulas venezuelanas, cédulas de identidade e passaportes através da cooperação e assistência de agências do governo venezuelano para cumprir tarefas próprias de suas funções em toda a América. O regime castrista em Cuba nunca revelou publicamente o número de mortos nesses conflitos, já que considerava essa informação como classificada para que o público o ignorasse. Enquanto o ilegítimo conduz o país para o abismo, seus ataques continuam intensificando e aprofundando ainda mais a crise. O povo venezuelano pagou um alto preço em sangue, dor e lágrimas por manter só a esperança de que a mal chamada Revolução do século XXI se resolvesse seus problemas de residência, segurança, educação e saúde, porém empobrecidos, decepcionados e amargurados com uma direção que, sem rubor algum, lhe joga na cara seus sinais exteriores de riquezas grosseiramente escamoteados à nação, hoje clamam por uma mudança. Então, quer dizer... Bem, finalmente a questão das desapropriações e daquele saque, né, da loja DACA. Na sexta-feira passada, dia 15, quando finalmente Maduro conseguiu a vitória para a lei habilitante, ele declarou uma guerra econômica contra a Venezuela, né? Contra a corrupção, contra a burguesia, etc. e tal. E no seu discurso, né, depois disso, ele disse o seguinte, que já estavam presos 100 empresários naquele dia. Mal ele conseguiu a aprovação da lei, ele mandou prender 100 empresários. 100 empresários. Isso me lembrou da época de Chávez, quando ele gritava naquelas cadeias de rádio e televisão que ele fazia, expropice, expropice, e saía tomando empresas de toda ordem, tomando. E essa expropriação é um roubo puro e simples, porque ele não pagava. Ele não pagava o que ele dizia ele alegava que estava tomando para o Estado, ou seja, para o povo, na lógica dele,
empresas privadas, porque os empresários eram gananciosos, cobravam muito caro, eram ladrões, não sei o quê. E, estando na mão do governo, ele poderia baixar preços, etc. e tal. E que foi o que aconteceu com muitos supermercados, que ele expropriou e, de repente, passou tudo para uma empresa que ele chamou de Mercal, e que, de repente, os supermercados não tinham nada. Depois, a empresa chamada, não me recordo o nome real da coisa, que era uma empresa de abastecimento de alimentos e que abastecia tanto alimento e não fazia distribuições que os alimentos apodreciam, eram toneladas de alimentos podres. E o pessoal começou a chamar de Pudreval. Eu não me recordo o nome real dela, porque só me ficou essa na cabeça. E então agora o Maduro vem seguindo a mesma linha, né? E prendeu 100 empresários. E aí no discurso ele gritava e disse o seguinte: jamais imaginei até onde havia chegado este flagelo da burguesia parasitária contra o povo trabalhador. Mas quando arrancamos a ofensiva econômica, descobrimos a podridão dos empresários opositores que esperam viver do salário do povo venezuelano. Quer dizer, aquele discursinho barato de socialista, né, que fala em povo, em trabalhador, mas que no fundo o negócio é para eles mesmos, né? E então, o que aconteceu disso daí? Ele botou 100 pessoas na cadeia, né, alegando que os preços eram absurdos e que tal, e que ele ia fazer uma guerra econômica, e disse o seguinte: eu tenho quase pronta uma lei, que é a lei de custos, lucros, preços e outros eventos econômicos, e nessa lei vamos regular os lucros. Não é momento de afrouxar, é momento de apertar a ofensiva e vamos a fundo. Temos que chegar a fundo, até o osso. A guerra econômica nesta batalha pela Venezuela a fundo. Eu até vi esse vídeo, era uma coisa assim, histérica, louca, completamente enlouquecido esse homem, né? Mas aí veio a tal história das lojas DACA, né? Todo mundo viu o vídeo, o povo correndo, avançando para pegar tudo que tinha nas prateleiras, era televisão, aparelho de som, tudo que puderam foi levado e as prateleiras ficaram vazias. Só que não chegou para o Brasil o que estava por trás daquilo lá. Então, eu vou contar para vocês qual é a história dessa loja DACA, essa rede de lojas DACA. Eu recebi uma mensagem de um amigo e que mora no Panamá, e eu não tenho nenhum motivo para duvidar daquela história, né, da palavra dele, e ele então conta o seguinte, e eu vou ler também. Isso daqui é impossível citar de memória, porque eu quero que vocês prestem bem atenção no que foi exatamente que aconteceu naquele fato. O que aconteceu é que os donos de DACA vivem no Panamá desde há algum tempo, portando passaporte diplomático que o regime dá, né? Chávez dava e o Maduro continua fazendo isso, dando passaporte diplomático a quem ele bem entendia. E há pouco abriram nesse país uma mega loja com produtos de última geração em eletrodomésticos e comunicação, fato público e que saiu na imprensa panamenha. O interessante dessa história é que esses personagens são tão próximos ao regime que o que Maduro denominou ontem de empresas de fachada, através das quais se obtiveram milhões em divisas para importar os produtos, foram constituídas em nome de terceiros, todos chavistas, com o plano maior do regime, o qual lhes permitiu não só montar a super cadeia de lojas de eletrodomésticos que todos conhecemos, senão que, como prêmio a estes terceiros nominais das empresas de fachada, as comissões por dólares obtidos através da CADIV eram astronômicas, além dos dividendos conseguidos pela revenda a preço de dólar paralelo. O miolo do assunto é que houve uma negociação entre o regime e os donos da DACA, na qual agentes de Maduro acertaram um preço por liquidação do inventário das lojas que existem no país e que desde há meses não se renovava, tudo isto para poder levar a cabo esta onda de saques, liquidação de inventário que se pagou com dinheiro da nação.
O que vemos não foi outra coisa que colocar em prática uma estratégia que tinha vários objetivos muito claros, embora isto não justifica nem desculpa os que participaram de tal abominação. Esta é outra análise que farei depois. A situação de asfixia dos venezuelanos é bem conhecida pelo regime, assim que um estouro social espontâneo era esperado por eles desde há semanas. Né? O povo não aguenta mais, a inflação está a 54%. Não há quem suporte. Não existe gêneros alimentícios, não existe papel higiênico, não existe, enfim, o país está saqueado, né? E o povo está chegando num nível de que ia explodir numa revolta muito em breve. Então, o que é que Maduro faz? Ele decidiu que o melhor seria que se produzisse de forma, esse estouro se produzisse de forma controlada por eles, uma vez que ganham votos e evitavam as manifestações que aconteceram, não se convertessem em um detonante de que permitisse controlar a situação. A isto devemos acrescentar o fato que produzirá um temor imenso no Grêmio dos Comerciantes, os quais, sob pena de ver saqueados e destruídos seus comércios, terão que reduzir os preços quase ao nível de custo, deixando-os sem recursos para a reposição de inventários. Isto obriga a vender seus comércios ou a fechá-los a curto prazo. Perfeita estratégia para acabar de controlar absolutamente tudo o que o venezuelano compra, desde a comida até o resto das coisas. E para concluir com estes benefícios obtidos por estes fatos, devemos somar que os saqueadores, entre aspas, eram em sua maioria membros da ala dura e dos coletivos para a defesa da revolução, que começavam a causar problemas, custa muito dinheiro manter e necessitavam de um incentivo para continuar disponíveis às ordens de Maduro. Assim, pois, que o que tenha olhos que veja e observe bem quem são os donos das próximas lojas na lista do regime e convido os jornalistas de investigação que sejam fiéis ao país, que procurem desmontar esta farsa com todos os elementos probatórios que possam conseguir, para que fique mais uma vez a luz, fique mais uma vez claro para a Venezuela, para que chegue mais uma vez a luz à Venezuela e o mundo sobre tão maquiavélica estratégia. Quer dizer, aquelas pessoas que se viu, aquela multidão que estava fazendo filas e que depois invadiu as lojas, né, aquele galpão da loja DACA, carregando montanhas de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos, eram todos, não era o povo em geral, mas sim o povo dos coletivos, né, desses bandos armados. Quer dizer, eles já estavam inquietos, então, para acalmar essas pessoas, para trazê-las de volta sob o controle do governo, então disseram para elas: olha, vai lá que vai ter isso, pode tirar tudo que quiser. E foi assim que eles foram pagos e amordaçados mais uma vez, né? E mais uma informação a respeito dessa companhia é o seguinte: uma outra pessoa me manda um informe perguntando assim: qual é a companhia de seguros que cobre as perdas por roubos em DACA? Durante o roubo controlado e sem distúrbios, como foi este saque, o seguro da loja se ativa? Quer dizer, são duas perguntas, né? Qual é o seguro que cobre aquele... Porque assim, não houve nenhuma denúncia. Os proprietários não apareceram, não foram denunciar em nenhum órgão, nem na polícia, nem em canto nenhum, o saque foi feito nas suas lojas. Não deram um pio, não apareceram absolutamente. E que seguro que essas pessoas têm? Como é possível que Maduro diz aos donos de DACA, diz que os donos de DACA estão presos, quando na realidade eles moram no Panamá? Não é? A pessoa pergunta, né? Como é que Maduro diz que eles estão presos, quando na verdade eles estão morando no Panamá, conforme eu já informei aqui, e que abriram uma cadeia de lojas luxuosa no Panamá? Não é? Não se ouviu nenhuma declaração dos donos da DACA, eles não apareceram na televisão para falar nada, nem para jornal, nem para rádio, ninguém encontrou essas pessoas, né? Agora, o que é que vai acontecer com os 520 empregados diretos e os 1.750 empregados indiretos dessas lojas? Serão despedidos?
Então, são essas perguntas que a pessoa que me enviou faz, e diz mais que esses proprietários são os donos da loja, da cadeia de lojas DACA, são árabes e que são amigos do Jorge Arreaza, um genro de Chávez. Aparece fotos, eles me mandaram fotos dos donos, são árabes mesmo, vestidos a caráter, com cara de árabe, com jeito de árabe. E nas lojas, quando houve a inauguração das lojas na Venezuela, essas lojas têm em torno de 3 anos, apareceu, eu recebi fotos do Chávez com eles, abraçado, estava também ao fundo, assim, a gente via o Jorge, o José Vicente Rangel, que foi o vice-presidente, e o Jorge Arreaza, que é o genro de Chávez, casado com uma filha dele. Né? Então, essas coisas todas, o Brasil não toma conhecimento. Né? Então, para as pessoas aqui, a imagem é outra, a história é outra, completamente deturpada. Então, presta atenção, gente. Presta atenção. Eu falo da Venezuela desde 2001. Desde que Chávez chegou ao poder, que eu venho alertando as pessoas, eu venho falando do processo de cubanização, do processo da implantação da ditadura. Tudo isso eu venho falando, mas parece que o Brasil continua dormindo em berço esplêndido. Agora, com a chegada desses cubanos aqui, isso é só o começo. Estamos com 6 mil cubanos aqui no país. E isso é só o começo, porque o projeto é fazer exatamente o que foi feito lá na Venezuela. Os cubanos estão se retirando de lá, os Castro já perceberam que aquilo ali está virando uma canoa furada e antes que faça água, está levando seus melhores quadros e está trazendo para o Brasil. Então nós temos que ficar muito, muito, muito alertas e não parar com essas denúncias. Prestem atenção, gente, pelo amor de Deus. No próximo programa, eu pretendo conversar com o Dr. Milton Simão Pires, meu amigo cardiologista, e que vem acompanhando essa cubanização no Brasil junto comigo e que já é do conhecimento de vocês, já deu uma entrevista e eu espero que ele tenha disponibilidade para na próxima semana a gente conversar e informar mais algumas coisas que vocês não estão sabendo. Ok? Então fiquem com Deus e até a próxima.